Singer pelo PSB. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Carlito? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. No grande dia, né, inclusive. Tudo bem, Roberta? Tudo bem, Carlito. Oi, Pedro. Oi, gente. Oi para todo mundo, né? Pois é. Roberta, queria começar primeiro falar com o Carlito que nós vimos isso ao vivo hoje de manhã, né, Carlito? Essa notícia que, enfim, vai deixando a gente feliz. Agora, tem uma coisa, Roberta, que chama muito a atenção. Tem uma pessoa em silêncio. Uma pessoa que teve problemas com habitação aqui em São Paulo. E o Sérgio Moro, ele não tem responsabilidade nisso, não? Gente, Pedro, eu acho que assim, que o Pedro e Carlito, né? Acho que o Sérgio Moro, ele tem responsabilidade em toda a desgraça do país, né? Acho que ele é mais responsável até do que o Bolsonaro, porque sem o Sérgio Moro, não existiria o Bolsonaro. Então, o Moro é pai de toda essa desgraça que a gente está vivendo hoje. E isso também é uma forma de corrupção, né? Então, além de tudo que o Moro a gente sabe que a gente ele também é um corruptor moral, ele é um enganador, ele não só fraudou o domicílio, ele já vem praticando fraudes há muito tempo, né? E a principal fraude eleitoral dele foi quando ele dá esse apoio irrestrito ao Bolsonaro e causa toda essa desgraça aí no país. Ou seja, ele enganou, né, grande parte aí do país e hoje as pessoas... Opa, a Roberta acho que você recebeu ligação. Ela tá sem som agora, não tô ouvindo ela. Deixa a Roberta ajustar lá. Opa, tá ouvindo, Rô? Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. A gente não tá te vendo, esse é só o problema. Sumiu a imagem, né? Sumiu para você também, né, Carlito? Desapareceu. Vamos ver se ela consegue voltar. Deixa a Roberta ajustando o celular enquanto isso. Carlito, a gente tem uma notícia aqui. Primeiro, o Bolsonaro jogou o Milton Ribeiro para os Leões. Falou, ele que resolve os problemas dele. E o Kiko pediu aqui para a gente comentar também, que é o seguinte, a Michele saiu em defesa do Milton Ribeiro. Uma nota lá da revista Veja. A primeira-dama Michele Bolsonaro saiu em defesa do agora ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que pediu demissão. Na verdade, ela pediu em março de 2022, quando o Milton deixou o cargo. Deus sabe de todas as coisas e ele vai provar que ele é uma pessoa honesta, justa, fiel e leal, disse a Michele aos jornalistas. Ela está desaparecida, não aparece mais na campanha do Jair Bolsonaro e soltou essa. Não foi só o Jair que prometeu não queimar o rosto dele, Carlito. A Rô tá de volta, vou botar ela aqui para acompanhar, mas queria ouvir tua análise, Carlito. Tá mutado, agora o Carlito não tá sem agora estão ouvindo, né? Agora pronto, eu que mutei aqui mesmo. Primeiro que não é a primeira vez que a gente vê o Bolsonaro discursar algo do tipo, né? Quando aconteceu a situação envolvendo o Flávio Bolsonaro e a rachadinha, ele falou a mesma coisa. O Flávio é maior de idade, ele que resolva os problemas dele. O grande problema de tudo isso, e a Roberta sabe do que a gente está falando aqui, se o Bolsonaro não fosse presidente da República, hoje ele estava preso. Só para que o público entendesse a gravidade do que está acontecendo. Se o Bolsonaro hoje não tivesse o mandato de presidente da República, ele estaria no chilindró. Porque todos os crimes que foram apontados ali contra o Milton Ribeiro, na operação Acesso Pago, que é bem sugestiva, né, Pedro? O título a Polícia Federal está muito zoeira ultimamente nesses títulos dessas operações, viu? O Acesso Pago e todos os crimes ali, Orcrim, a questão da advocacia administrativa, corrupção passiva. O Bolsonaro já cometeu esses crimes diversas vezes. Por isso o desespero do Bolsonaro, inclusive, com a eleição. Porque no dia 1º de janeiro, o Bolsonaro será um Milton Ribeiro. Ele será um cidadão comum do povo e poderá ser preso. Agora, é impossível alegar que ele não sabia, como nos áudios que estão circulando, que agora voltaram a circular. O próprio Milton Ribeiro reconhece que ele tem dado prioridade ao atendimento de pessoas indicadas pelo pastor Gilmar, a pedido do próprio presidente Jair Messias Bolsonaro. E quando a gente vê, Pedro, escuta as falas dos prefeitos que foram procurados pela máfia gospel, e é assim que eu vou chamar esse movimento durante toda a nossa live aqui hoje, lembra muito aquela cena do Tropa de Elite, né, o 2, que tem lá um miliciano
que para poder dar férias aos colegas policiais, cita uma frase que é mais ou menos assim: quem quer rir tem de fazer rir. E os pastores do MEC estavam fazendo a mesma coisa. Quem quer escola tem de dar uma propinazinha para nós aqui, pode ser em barra de ouro, inclusive, não tem problema. Que a gente dá um jeitinho de liberar. Se quiser ir pelo caminho normal, vocês podem, mas a fila está imensa. Se vocês quiserem cortar o caminho, estamos aqui. E lembrando que essa prisão dele pode ser... eu não sei como é que está o andamento agora que eu estava na rua, mas os advogados entraram com um pedido de habeas corpus, solicitaram que a audiência dele de custódia seja feita por teleconferência, e eu acredito que vai ser acatado, vai ser deferido, provavelmente, mas pode ser que ele fique alguns diazinhos no Xiridró, viu? Talvez ele não saia amanhã, não, como muita gente está imaginando, não, tá? Ainda mais sendo ministro defenestrado, né? Roberto, eu ia te perguntar uma coisa. Você tá como pré-candidata, está percorrendo São Paulo e até outros estados para falar a respeito, enfim, das eleições, da situação atual do Brasil. A gente teve no meio-dia hoje um pastor progressista chamado Ariovaldo Ramos, que tem um trabalho muito interessante nas periferias. Essa questão neopentecostal dos pastores, dessa influência da corrupção, é uma coisa que vai fazer muita diferença nas eleições? Você sente que o Lula está conversando com essas classes que foram cooptadas pelo bolsonarismo fundamentalista? Olha, o Pedro e Carlito, eu acho que o Lula tá conversando com todo o Brasil, né? Ele está conversando com todo mundo e ele está fazendo algo muito interessante, que ele está buscando resgatar, né, a fé, a esperança, o entusiasmo do brasileiro com a política de verdade, com as políticas públicas, com as políticas sociais, coisas que se perderam no governo Bolsonaro, que levantou uma bandeira muito errônea, que foi de colocar a falsa falácia aí de Deus acima de tudo, de levar a fé, a religião, a boa vontade das pessoas para dentro da política. E o Lula está mostrando que ele sempre foi um grande estadista. E como um grande estadista que ele não vai governar só para quem é a favor de arma, ou só para quem é evangélico, ou só para quem é a favor de Israel. O Lula está fazendo o que ele sempre soube muito bem, falar para todos, governar para todos, porque isso é um papel de um presidente. E eu acredito, assim, que tanto o Bolsonaro quanto a Michelle, eles vestem esse manto de evangélicos porque hoje grande parte da população, a maioria da religião da população é evangélica, e eles usam isso daí para desculpa de tudo. Então, eles colocam Deus na frente de todo o processo de corrupção dele, de todas as maldades dele, de todas as mentiras dele. E o que o Lula está falando? Gente, vem cá, cada um tem a sua religião, cada um tem... tá tudo certo, mas, assim, política é outra coisa. A gente tem que resgatar a boa política, o jeito certo de fazer política. Essa prisão hoje aí que a gente estava comentando agora desse pastor corrupto aí, eu acredito, assim, que a igreja deveria até expulsar esse cara, porque você não pode ter um representante que fala para milhões sendo um canalha, sendo um corrupto, sendo um cara desse que ele é. E se for mexer mais fundo e levantar a capivara desse homem, não é só a cara do Bolsonaro que vai queimar, ele vai arder no inferno, porque tá na cara que isso dá um picareta, um mau caráter do caramba, que usa da boa fé da população evangélica para tomar dinheiro do pessoal. Então, assim, o que ele fez dentro do ministério foi um escândalo, foi um vexame, foi algo totalmente que vai em desencontro a qualquer religião que deveria sempre estar pregando a moralidade, sempre estar pregando o bem maior. E ele não, ele estava pregando em benefício próprio, em benefício dos deles, em benefício de um governo corrupto. Então, eu tenho certeza que esse tipo de gente não representa a população evangélica.
E o que o Bolsonaro usa o nome de Deus, e essa mulher dele, essa Michelle aí também, junto com essa Damares, com essa gente toda do governo, isso nada mais é do que querer usar a Bíblia, usar o nome de Deus, de Jesus em vão, né, colocando eles como o escolhido que estão acima do bem e do mal. Então, o que o Lula está fazendo é o quê? Independente da religião, eu sou um estadista, eu vou governar para todo mundo. E está sendo muito bem recebido. As pessoas estão recebendo ele muito bem, principalmente os evangélicos. Então, a gente vê cada vez mais correntes evangélicas, né, de diferentes vertentes, vindo ao apoio do presidente Lula e desestigmatizando todo esse tema que o Bolsonaro introduziu na cabeça das pessoas com esse governo marginal que ele tem aí. Então, eu acho que essa prisão desse pastor vai ser um marco importante em mostrar que não é porque o cara é pastor, não é porque a tal da primeira-dama fica lá orando, falando em línguas, que também é outro... E porque ele cita, né, Roberta? Desculpa te interromper. Ele cita em gravação obtida pela Folha de São Paulo a propina a mando do seu Jair, do cara da Casa de Vidro. Exatamente. O homem da Casa de Vidro. Que o Bolsonaro, ele sabe que ele vai perder a eleição. E assim, ele está tentando ali, né, ver como que ele vai sair disso, porque vai preso ele, vai preso os filhos, vai preso a Michelle, vai preso essa gangue deles. Isso não é uma família, isso é uma gangue, né? Isso é uma quadrilha. Então, essa galera o futuro deles é o mesmo futuro aí desse ex-ministro aí da educação, né? Eu acho que a gente vai ter muita surpresa pela frente. Vamos ter muita surpresa e queria aproveitar a presença da Roberta. Roberta é uma pré-candidata a deputada muito fora da curva. Ela derruba presidenciáveis, como o Sérgio Moro. Ela faz a festa. E, Roberta, eu ia perguntar, seu time de advogados vai para cima do Tarcísio de Freitas? Porque tem indícios aí que o candidato do Bolsonaro não tem residência em São Paulo. Ele confessou, na verdade, isso já, né? Ele mesmo confessou. Então, isso é um questionamento que a gente vem discutindo muito, porque até recebi uma pergunta ontem, não sei direito, mas me perguntando se eu achava que a justiça eleitoral ela era elitista justamente por não explorar tanto o debate do processo eleitoral. Eu até falei, gente, não acho que a justiça eleitoral seja elitista, eu acho que a justiça eleitoral, ela se preocupa, talvez, em explicar mais, né, sobre o processo eleitoral, e tornar isso mais didático. Então, a questão do Tarcísio, olhando de um olhar técnico, puramente técnico, que é o caminho que eu, obviamente, adotei para a minha ação contra o Sérgio Moro, para a ação também do Deltan, o Tarcísio, o caso dele, embora todos nós aí sabemos que o Tarcísio não tem domicílio em São Paulo, que ele não viveu em São Paulo, que ele não tem representatividade por São Paulo, que ele não exerce nenhum cuidado aqui com o estado de São Paulo, que ele não conhece o estado de São Paulo para ser um candidato a governador, ele construiu, baseado na lei, com tempo de antecedência e preenchendo o que fala o artigo 42 da lei eleitoral, do domicílio eleitoral, ele preencheu todos os requisitos técnicos. Então, óbvio que ele usou de má fé, com antecedência, para preencher esses requisitos. A gente sabe que a candidatura do Tarcísio não é uma candidatura que nasce da vontade popular do eleitor de São Paulo, que nasce de um grupo que tenha representação no estado de São Paulo. Mas ele teve o cuidado de atender, com tempos de antecedência, todos os requisitos técnicos. E isso, Pedro, é um debate que a gente está levando muito para frente para mostrar que o Sérgio Moro, ele é tão canalha, ele é tão fora da lei, ele é tão picareta, ele e a mulher dele... Ele conseguiu ser pior que o Tarcísio. Que ele consegue ser pior que o Tarcísio, pior que esse grupo do Bolsonaro, ele é tão indigente intelectual que ele não serve nem para observar a lei
entendeu? E atuar conforme manda a lei, até para fraudar aí o negócio dele. Porque se ele fosse bom, se ele fosse capaz, se ele fosse inteligente, se ele não fosse um boneco inflável que na primeira espetada o cara murcha, o que ele teria feito? Ele teria feito como Tarcísio. Deixa eu ver aqui o que tem na lei. Ó, a lei tem isso, isso e isso. Ó, vou então arrumar um domicílio aqui, vou alugar um apartamento, Conja, arruma um flat aí pra gente, pega o triplex lá que era do Lula, compra o tal do sítio que falaram que era... Ele poderia ter feito coisa, mas o cara, ele é um indigente intelectual, então nem conseguir fazer a fraude dele aí de uma maneira, entre aspas, né, legalzinha, ele conseguiu. O Tarcísio, não. Embora eu não goste do Tarcísio, embora eu tenha aversão a tudo que representa o bolsonarismo, ele teve a preocupação técnica. E o Sérgio Moro nem isso teve, porque o Sérgio Moro, ele acha que ele é tão foda, que ele é tão rei, que ele é tão majestoso, que ele falou, sou maior que a lei, eu não preciso disso não, todo mundo vou enfiar a goela abaixo. E não foi isso. Então, o caso do Tarcísio é igual é o caso de inúmeros outros candidatos que a gente sabe, não só aqui em São Paulo, mas no país inteiro. É o caso da gente trazer à tona o debate eleitoral, não só em relação à política, mas o debate técnico do rito eleitoral, ou seja, o eleitor, ele também precisa entender o que é o domicílio eleitoral, o que é a representação eleitoral, o que é a lei eleitoral, o que a lei do domicílio fala. E o nosso maior tem sido nosso maior empenho, que é ler a lei eleitoral, com muito cuidado, fazer observações e poder, né, mais adiante, sendo deputado ou não sendo deputado, enfim, colaborando com a política, que mude a lei eleitoral, porque hoje ela dá elasticidade para pessoas como o Tarcísio, para pessoas como o Sérgio Moro, para outras candidaturas. Então, assim, no caso do Tarcísio, embora a gente politicamente saiba que está tudo errado, ele soube fazer o processo de uma forma correta. Então, ele agiu de forma técnica. Já o Sérgio Moro, não. O Sérgio Moro, ele age, como sempre, fazendo a lambança e querendo passar por cima da lei em todo caso. E nós vamos tirar agora a mulher dele da eleição também, que ela não vai poder ser candidata aqui, não, porque o mesmo crime dele é o crime dela. Então, Dias, assim que ela registrar aí a candidatura dela, também vai existir essa impugnação, né? E o Tarcísio, a diferença, infelizmente, embora ele tenha até confessado, ele atendeu os requisitos técnicos da lei. Então, o que a gente tem que fazer, que aí eu já não tenho esse poder enquanto cidadã, como o Carlito, como você, é o quê? É mudar a lei do domicílio eleitoral, transformar a lei do domicílio eleitoral em algo mais rígido, mais sério, e debater mais com a população o que é o domicílio eleitoral, é ter realmente a legitimidade de representação do Estado. Então, a gente está estudando muito isso junto com as minhas advogadas para que a gente possa conseguir essa mudança e desse debate que eu tenho acompanhado no Brasil inteiro, que virou um debate hoje que as pessoas elas têm interesse em saber, elas querem discutir, elas não vão mais aceitar esse tipo de posição aí, como a do Tarcísio, como a do Sérgio Moro. Muito bom, Roberta, aqui que eu batizei como... a Roberta vai lá atender rapidinho. A mulher que bateu em Sérgio Moro, Carlito Neto. É isso aí. Exatamente. E é importante a Roberta falar sobre isso também, porque às vezes a gente não gosta de uma ou outra figura, mas a lei tem de ser igual para todos, como ela explicou, né? Ele confessou, mas existem critérios legais que Roberta, precisam ser te batizei como a mulher que bateu no Sérgio Moro, tá? Então você... Inclusive, precisamos chamar a doutora Maíra para uma live também. Vamos convidar a doutora Maíra, maravilhosa, que assim acreditou junto comigo nessa ação, porque você veja bem, Pedro e Carlito, a lei eleitoral ela é um debate tão afastado da nossa realidade que muitos advogados, às vezes, nem acreditavam que seria possível. Eu conversei com alguns amigos, eles falavam, isso é impossível, não vai ter como, é a lei elástica e tal e tal.
E a Maíra, ela falou, Rô, vamos para cima, vamos trabalhar isso junto, porque ter legitimidade tem fundamento. Então, hoje, a gente tem que democratizar, trazer à baila do entendimento da população em geral o que é o domicílio eleitoral. Então, o caso do Tarcísio, embora eu não goste dele, como eu falei, embora eu não goste do Eduardo Bolsonaro, eles possuem legitimidade. E o Moro, nem isso ele tem, nem legitimidade, nem fazer o processo como os outros fizeram aí, de uma forma para tentar fazer essa fraude aí mais meia boca, ele conseguiu fazer, porque ele não é ruim, ele é péssimo. Então, o pior mal do malandro, como o Sérgio Moro, é achar que ele é mais esperto que todo mundo. Só que ele não é maior que a lei está aí para todo mundo e hoje ele está sentindo no lombo que a lei realmente é para todo mundo. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Então, assim, nós não vamos permitir que esse tamborete de anão, que é o Sérgio Moro, continue enganando o país, não. Carlito, roubei tua palavra. Volta lá pro raciocínio se lembrar. Ou então ia te perguntar, Sérgio Moro sabe menos do que um estudante de direito sobre o direito? Na verdade, ele sabe muito de direito. Só que o grande problema, dentro do direito, existe uma coisa que a Roberto conhece bem, chamada litigância de má-fé. Então, a maioria das coisas que o Moro faz aí, alegando que não está fora da lei, ele sabe que está fora da lei, mas como operador do direito, ele sabe também que existe ali todo um trâmite, até que os indeferimentos sejam proferidos, isso ele ganhou tempo, que é isso que ele quer. É que nem a situação do Dallagnol aí, que a gente está vendo bastante agora sendo divulgado, também por causa da denúncia da Roberta, tem até portais que nem sabia que o Dallagnol saiu lá do Ministério Público respondendo 7 PADs. Na época que ele saiu, até fiz um vídeo, porque os lavajatistas imaginavam que poderiam votar no Dallagnol e não poderão, possivelmente, porque os critérios, como bem disse a Roberta, para que um candidato se lance candidato, precisa ser preenchido. E olha que ironia do destino. O Dallagnol pode não ser candidato por ser ficha suja. Ele tem 52 processos. Olha a ironia. Aí ele fala que não tem processo. E o artigo... Ele é o cara que ferrou o Moro, gente. Os diálogos da Vaza Jato são do celular funcional desse imbecil. Ou seja, e o artigo, né, Pedro e Carlito, ele é muito claro na elegibilidade quando ele fala para qualquer cargo que os magistrados e os membros do Ministério Público que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de um processo administrativo disciplinar, ele está inelegível pelo prazo de 8 anos. Ou seja, o Dallagnol, ele quer dizer que não, que ele tinha ali, não era processo administrativo, que ele não tinha isso, que ele é um santo, então ele quer dizer isso. E eu vou até aproveitar aqui para contar para vocês uma rápida passagem que eu tenho com esse cidadão aí, que é o seguinte: eu estava um dia fazendo aula, me inventei de fazer aula de boxe. Disse, bom, vou lá, né, fazer aula de boxe, porque a gente tem que ter autodefesa, a gente é mulher, cabra vem mexendo com a gente tem que saber também, né, se defender. E aí, naquele hotel Unique, que é um hotel que tem diário de 20 mil, 30 mil, 10 mil, hotel mais caro de São Paulo, hotel de luxo aqui. Nesse hotel tinha uma sala de ginástica lá, que os professores alugam a sala para dar aula, então ok. Eu fazia a tal da aula de boxe lá 2 vezes por semana, me achando a lutadora, né? E a sala fechada ali por 1 hora para cada aluno. Uma segunda-feira, Pedro e Carlito, uma segunda-feira, que na vida do brasileiro é o dia do inferno, né? Que é tudo mais movimentado, é tudo mais cheio de problema, ou seja, o Dallagnol me entra feito um doido a sala fora, ou seja, invadiu até minha privacidade, porque aquilo era reservado para mim. E tinha uma criança com a mulher na piscina lá do hotel, em plena segunda-feira, 10 da manhã, nadando, feito uma sereia com a criança. Era a esposa do Dallagnol, com o filho, com a filha. Ou seja, um hotel com a diária de 20 mil, de 10 mil, do mais caro de São Paulo. Um procurador está hospedado lá. A gente pagou, né, Roberto?
Porra, aí depois vem e dá esse ataque de pelanca, esse monte de mimimi, esse monte de xingamento, esse chilique ridículo de blogueirinha atacada que ele deu na internet, blogueirinha histérica, falando que era um absurdo, ele tem que devolver diário e tal e tal. Gente, então essa Lava Jato, essa gente, esse tipo Delanhol, esse tipo Sérgio Moro, esse tipo Rosângela Moro, essa turma deles aí, que a turma agora também daquele outro procurador, que tudo é compliance. Sabe o que é compliance? É o compliance, tudo tem escritório de compliance. É uma turma que assim, eles até buscam... Bolsonaro aprendeu a falar compliance, você viu também essa semana. É uma turma que eles buscam, dentro da lei, infringir a própria lei. Então, quando o Carlito fala que eles conhecem realmente bem a lei, eles conhecem sim, e eles buscam nas brechas da lei infringir a própria lei, e depois vem com essa conversa fiada de combate de corrupção, de defensor da lei, de salvador da pátria e tal. Mas essa gente não é nada disso, não. Essa gente se aproveita para se vestir de paladino da justiça, da moralidade, para infringir a própria lei. Porque um procurador que se preze, nem que for convite de casamento com tudo pago para ficar num hotel desse, fica não, porque isso vai contra os princípios, né? A gente sabe, da administração pública. Então, esse povo tem que ser banido da política brasileira, porque eles só estão procurando na política brasileira um mandato para não sair preso, só estão procurando aí, a fuga deles é se esconder dentro de um mandato e ficar enchendo o saco e criando caso ao invés de trabalhar. Falar uma coisa para vocês, a Roberta é um sucesso absoluto aqui da live da tarde, ela aparece, a audiência sobe, vem a galera falando Moro na cadeia, tá todo mundo feliz da vida aqui ouvindo a Roberta. Gente, por favor, 1.600 pessoas assistindo, mandem superchats, participem aqui do debate junto com várias pessoas, daqui a pouco eu vou ler vocês, mas eu tenho que falar do bode na sala, a gente tava falando do Moro, estamos falando do Bolsonaro, e teve um assunto ontem que bombou, e a Roberta se posicionou, ela sabe do que eu vou falar, que foi o Eduardo Suplicy no evento do PT cobrando a questão do renda mínima. Eu falei um pouco mais cedo hoje, Rô, que eu entendo quem falou, o PT tá menosprezando o Suplicy, muito chato, muito complicado e tal. Mas uma coisa que eu levo sempre em consideração, Rô, o Suplicy é pré-candidato ao Senado, né? Então ele conseguiu uma repercussão com aquele ato. Eu queria que você comentasse um pouco a respeito disso também. Pedro, eu acho o seguinte, eu até publiquei isso ontem no meu Twitter, e você sabe, né, eu me expresso do jeito que eu penso. Tem gente que às vezes fala, não fala isso não, porque não é bom, não pega bem. Eu digo, gente, no dia que eu tiver que deixar de falar alguma coisa e deixar de ser eu, aí é que não pega bem. Mas eu acho que o Suplicy, ele merece todo o respeito do mundo, é um grande lutador, é um grande quadro. O projeto da renda básica é maravilhoso, a gente sabe de tudo de bom que está no plano do PT, que era uma coisa que nem ele nem o Mercadante sabiam. Então, assim, o Suplicy, ele é maravilhoso, realmente. Mas ontem o que ele fez, se vitimizando, entrando numa reunião, causando, falando que não tinha sido convidado, ou que a renda, o projeto dele da renda básica não estava dentro do plano de governo do PT, foi uma mentira, porque estava, né, dentro de todos os pontos. Até postei, salvo engano, era o item número 20, que o Mercadante na hora leu e o Suplicy acabou tendo que se redimir. Então, a gente não, porque o Suplicy é maravilhoso, é isso, também não dá para endeusar a atitude dele. Não foi legal, ele errou. Ele errou porque estava lá dentro do plano de governo, sim, como está. O evento não era do PT, o evento era do PT, de 7 partidos, né, que apoiam a candidatura do Lula e do Alckmin. Tinham representantes de centrais sindicais, tinham representantes de movimentos populares, ou seja, não era um evento do PT. Então, também, o Suplicy jogar para a galera, né, que o renda básica não está no plano de governo, jogar para a galera que o evento era do PT, que ele não foi convidado, é demais. Aí você pega o PT, o PSB, os partidos que estavam nesse evento, tem inúmeros grandes quadros.
A própria presidente Dilma, gostem dela ou não, mas é um grande quadro, é uma ex-presidente. E nem em todo evento ela é convidada, assim como inúmeros, né, outros quadros que a gente conhece. Então, não é porque o Suplicy é maravilhoso, é tudo isso, igual a gente também tem a Erundina, que é maravilhosa, a gente tem a Benedita da Silva, a gente tem a presidente Dilma, a gente tem o Wellington Dias do Piauí, a gente tem, enfim, o Jacques Wagner. Ou seja, os partidos de esquerda têm grandes quadros. Isso não quer dizer que em todos os eventos, em todo debate, você tem aqui que convidar. E eu, sinceramente, eu achei que o próprio Suplicy, com aquela atitude dele, ele faltou ao respeito com os companheiros dele que estavam ali, que não desrespeitaram ele. Ou seja, não era evento do PT, era evento de 7 partidos e o Renda Básica está dentro do plano de governo, sim, e o Suplicy, se caso esse projeto não estiver dentro do plano de governo, ele tem mais que autoridade, mais que autonomia, mais do que liberdade para pegar, marcar uma reunião com qualquer pessoa que seja Lula, seja Alckmin, seja quem for, seja mercado, para discutir e fazer essa sugestão, essa inserção. Então, eu realmente, ontem, acho que não foi bacana o que o Suplicy fez. Foi como você disse, ele ali atraiu a atenção para ele, só que seria mais bacana ele contar o contexto inteiro, a história inteira, inclusive falar, eu errei e estava lá dentro, sim, porque o Suplicy já é gigante. Ele não precisa disso para se promover, né? Então, eu acho que ele deve desculpas aí ao evento, não ao PT em si, mas ao evento, a todos os partidos e movimentos populares que compunham ali o encontro. Carlito Neto, sua opinião, sua análise, meu querido. Pode discordar, viu? Não tem opinião única. Sobre isso, eu vou discordar, infelizmente, da Roberta, ou democraticamente, né? Como a gente vive uma nação ainda democrática. Claro! Eu vou discordar porque, na minha interpretação, a crítica do Suplicy não estava diretamente ligada a aceitarem ou não a proposta dele. Mas eu estou falando isso porque, assim, eu tenho sido boicotado de algumas situações de bastidores do PT, que o Pedro Zambarda sabe muito bem, e tem tido um ruído nos bastidores, e especialmente entre a velha guarda e as pessoas que entendem a política de uma maneira um pouco diferente nesse momento agora. Só para você ter noção, aqui em Aracaju, o Lula teve no último sábado. Eu fui convidado pela assessoria do Lula para me encontrar com ele e não aconteceu o encontro porque a velha guarda aqui não deixou. Não só comigo, com outras pessoas também que estariam lá, que deveriam ter conversado com o ex-presidente Lula. Só para você ter noção, só entraram pessoas ligadas a 2 grupos importantes da militância, que foi o DCE da Universidade Federal de Sergipe e membros do MST. Mas, por exemplo, o movimento negro não teve tempo de entrar, figuras ligadas, por exemplo, ali à representatividade das religiões de matrizes africanas não entraram, representantes da categoria dos professores não entraram, porque existiu meio que um fechamento ali dentro da oligarquia. O Suplicy, ele até cita, Roberta, que o projeto foi aprovado em 2004, eu fui pesquisar, realmente foi aprovado, virou praticamente letra morta da lei, porque apesar do projeto da renda básica universal ter sido aprovado em 2004 pelo governo Lula, ele não foi colocado em prática. O que eu acho que não deve acontecer, e aí vem aqui a crítica também ao mercadante, é aquela lavagem de roupa suja publicamente. Porque se a atitude do Suplicy já foi, para algumas pessoas, como você achou, por exemplo, fora da curva, ele ali como coordenador, por exemplo, daquele momento ali do projeto, das diretrizes, ele deveria tentar baixar a poeira, como ele fez ali, falando ali do artigo 20, que ele até leu errado, eu fui ler depois o tópico 20, ele meio que na pressa, eu acho que ele atropelou o tópico 20, são 121 tópicos que foram apresentados nesse projeto das diretrizes. O que ele poderia fazer, como bem me lembrou aí a Marli, como senhor de 81 anos, era chegar para ele e falar, como ele falou ali, companheiro Suplicy, estamos na luta há 42 anos, só que existe um problema entre o Eduardo Mercadante e o Suplicy do partido... Eduardo Suplicy e o Aloysio Mercadante, só acertando os nomes. Eu falei o quê? Eduardo Mercadante. Eu tenho dislexia. Não tem problema. Tô te obrigado, Pedrão. Obrigado. E eu acho que eles deveriam, porque é como alguém comentou aqui agora há pouco. Quem tem de pensar nisso é a coordenação. Por exemplo, como é que o Eduardo Suplicy invadiu o evento? Como é que o bolsonarista invadiu o evento? Isso. Então, assim, quem está na coordenação tem que chegar e falar com a companheira Eduardo, vem cá, vamos conversar aqui. E aí pedir a palavra e falar, companheiro Mercadante, o companheiro Suplicy está aqui, queria fazer
uma ressalva, vamos abrir uma demanda para ele. Só que o problema que está ficando cada vez mais escancarado, infelizmente, é que os chamados dinossauros da velha guarda do PT estão com o ego lá em cima e precisa baixar um pouquinho. A eleição só acaba quando o resultado oficial sai no dia 2 de outubro. E tem muita gente nos bastidores. Eu estou falando isso só para você ter noção, Roberto. Eu fui o segundo, foram só 2 nordestinos para uma coletiva que foi feita com o PT há 2 meses atrás. Foram 12 pessoas convidadas. Só foram 2 nordestinos. Eu fui um dos 2 e fui o único sergipano presente. Então, o mínimo que deveria acontecer com a vinda do ex-presidente Lula para a minha cidade era os dinossauros do PT aqui em Sergipe olharem para mim de uma maneira diferente. E não, foram totalmente snobs. Eu fui lá levar meu livro para o ex-presidente Lula, que ele falou muito sobre a importância do voto, e eu tenho um livro chamado Bora Votar. Eu fui lá levar, eu não consegui entregar. E a minha preocupação maior, quando eu estava lá, entre aspas, na fila da antessala, é porque eu vi um monte de gente atrás de um movimento importante, que deveria, inclusive, estar lá dentro, e eu, no meu lugar, e que não estava. E lá dentro, quem estavam? Os oligarcas da política, da esquerda, do PT, em Sergipe, que ficaram já a manhã toda com o ex-presidente Lula, que ficaram no palanque com o ex-presidente Lula. Quando o ex-presidente Lula passou para a antessala, deveria ser os movimentos negros, movimento estudantil. Só para você ter noção, o presidente do Sindicato dos Correios não estava no palco. Cara jovem, engajado na categoria nesse momento, que vai agregar muitos votos para o ex-presidente Lula. Então, assim, eu concordo que poderia ser de outra maneira. Isso eu tenho que concordar totalmente. Eu acho que a abordagem ali... Mas levemos em consideração a idade do Suplicy. O Suplicy tem 81 anos. O Suplicy invadiu o evento do Boulos, abraçou o Boulos no palco. Ele tá uma loucura. Ele tá no 81, mais jovem que eu. Mas manda lá, Carlito. Ô, Carlito, essa sua crítica, eu concordo muito com ela. Eu concordo 100%. E eu acredito muito, e eu falo muito isso, que o quê? Que a juventude, entre aspas, né, do PT... ela envelheceu, né? E ela esquece que existem grandes líderes, grandes pessoas, aí, grandes formadores de opinião, como você bem colocou, você ou outras lideranças que estavam lá. No caso do Nordeste, que estava lá junto comigo também. Que perdem, que são deixadas não de lado, mas que não tem o espaço de fala, o espaço de opinar que deveria ter. Então, isso é uma crítica construtiva e a gente sabe que muitas das vezes não chega direto ao presidente Lula. Por quê? Isso acaba sendo barrado antes de chegar nele, porque o Lula é um cara super disposto, a gente sabe disso, a estar ouvindo, a estar acrescentando, a estar aprendendo. Então, essa sua crítica é muito válida. Eu acho que cada vez mais a juventude tem que ser ouvida e temos, sim, que encaixar no discurso aí do Lula, nos debates, enfim, e na própria organização da campanha do presidente Lula, vozes de lideranças de todo o país, porque não adianta querer, às vezes, o coordenador X de idade tal, fazer uma comunicação que chega a determinado perfil. Então, a gente está num momento de quê? De cada vez maior essa frente ampla, dessa união e de debate de boas ideias. Ou seja, a sua crítica eu acho maravilhosa, eu acho, inclusive, que é uma crítica que tem que ser oficializada mesmo para a direção nacional do PT, é um caso desse, e tem que ser dada um direcionamento, uma atitude, mas o que eu comento ali da discordância, no caso do Suplicy, é a maneira como a abordagem poderia ter sido outra. A abordagem, como você bem colocou aí, né, que fica parecendo um ataque pessoal ao Mercadante, né, Roberto? E ele apontou, você não me chamou, e aí o Mercadante retrucou também. Eu conheço você há 40 anos. O Mercadante também fez errado. Ou seja, o único certo ali era o Lula. Só que o Lula ou vai organizar a campanha, vai coordenar a campanha, ou ele vai sair pelo país debatendo ideias. O Lula estava paz e amor, deu a risadinha dele, foi ler a folha dele e pronto. Exato. O Alckmin, na dúvida, já começou a aplaudir.
A gente sabe que não chega muitas coisas ao presidente Lula, né? Eu acho que o Alckmin me olhou assim e falou, ali é o Suplicy, palma, vamos bater palma, independente do que ele falar é o Suplicy, vou bater logo palma para garantir. Tem muita, eu acho que essa construção, ô Carlito, que você está dizendo aí, ela é muito importante, até porque o eleitor, a população em geral, ela quer debater com pessoas que realmente a representem, até mesmo no sentido aí de idade, de troca de ideias, de linguagem, ou que seja, que representem os movimentos, lideranças que representam, que mais se aproxime aí da realidade delas, né? Então, a coordenação, realmente, concordo com você, que está pecando, sim, nesse e para que ponto. Fique claro aqui também, Roberto, eu não estou comparando a minha situação de Suplicy, longe disso. O que eu quero dizer é o seguinte, que eu vi nos bastidores pessoas com muita relevância, eu não estou nem me incluindo nessa história. Estou falando pessoas de movimento social que vão agregar na nossa luta esse ano e que não estavam, por exemplo, tendo o tamanho que deveria ter, a atenção que deveria ter. Eu não estou jamais eu vou comparar o que aconteceu aqui, tanto que eu comentei de manhã, acho que com o Pedro Zambardo em outro canal, tinham 2 grupos que passaram na minha frente porque eu deixei, porque eu vi que era muito mais importante naquele momento passar na minha frente o DCE da Universidade Federal de Sergipe e passar na minha frente o MST do que eu ir lá, que eu tinha visitado o Lula 2 meses atrás. Eu entendi, só que eu vi muita gente saindo reclamando. E para quem está dizendo aí que a gente está reclamando do PT, enquanto a reclamação estiver sendo construtiva, como a minha, a da Roberta, a do Pedro, é ótimo. Ruim é quando começar a sair vídeo do que aconteceu aqui, por exemplo, que é estar uma fila de pessoas de movimento social na antessala e de repente a assessoria fala, não está mais aqui o presidente só tirou foto com 2 grupos, estudantis e o MST, e os outros grupos. Então, assim, todos os grupos são importantes na composição. E eu acho legal falar só uma coisa que está faltando nesse debate, que assim, o pessoal às vezes pega no meu pé aqui nos comentários. O Pedro não tem opinião, porque eu gosto, às vezes, de tornar o assunto um pouco mais complexo. Eu, no geral, estou concordando com a Roberta, mas eu entendi também a militância que estava falando para respeitarem o Suplicy. O grande problema disso tudo, gente, é que assim, tirando o Carlito e tirando a Roberta, as pessoas que querem massacrar o Lula, como, por exemplo, a imprensa corporativa, estavam pegando ontem recortes do Suplicy para falar que a campanha do Lula tem problemas. Isso a gente não pode ser ingênuo. E isso aí tem gente, inclusive no chat com razão, que puta papo chato. A gente tem que falar porque foi o assunto do dia de ontem. Mas o que o UOL, o que a Folha de São Paulo fizeram ontem... Se a gente não falar, a narrativa é a deles, Pedro. Se a gente não falar, fica a narrativa deles. Entendeu? E o que deve estar rolando no Zap bolsonarista? O vídeo do Suplicy mostrando, olha, eles estão desorganizados, eles estão fracos. A gente precisa se prevenir quanto a isso. A gente precisa ir realmente no cerne do problema e expor até para a gente se vacinar e seguir em frente. Eu acho que o Suplicy ontem à noite soltou um vídeo muito bom, reafirmando o compromisso dele com o Lula. Eu acho que a coisa está mais ou menos superada. Eu só estou levando um pouco esse debate, porque ontem falaram assim, vocês não estão abordando o assunto. A Roberta foi uma pessoa que criticou o Suplicy. O Carlito é um cara que dá mais razão para o Suplicy. Eu acho legal trazer esse debate aqui para a gente. Então, dizendo que eu estou falando mal do PT aqui, ainda por cima. Imagina se eu fosse a favor do PT. Né? Seu ex-cirista. Ai, Jesus. Ai. Deixa eu pegar os superchats aqui. E eu não sou contratado do DCM, não. Para quem tá perguntando aí, tá? Eu não sou contratado, não. Eu venho aqui. Carlito é o nosso colunista, vem aqui fixamente nas quartas. A Roberta também tá passando a vir agora nas quartas. A gente comenta todos os assuntos. Eles não trabalham no DCM. Quem trabalha aqui sou eu. Tony Barbosa mandou aqui, ó. Turma, mandem R$1 que seja. Estamos com quase 2.000 pessoas assistindo. Denise Maria mandou, o Suplicy deu um choque. Eu acho que vou mutar o áudio da Roberta só porque tá dando retorno aqui para mim. Isso. Denise Maria mandou, o Suplicy deu um choque de realidade do que está acontecendo. O PT deve para ele. Se é em São Paulo, ele tem que estar lá. E o Gol e o Idiomas, Carlito, muito bem. Ricardo Ferro, tá ouvindo, Glaze? Inclusive, queremos falar com a Glaze também. Humberto Lopes. Eu ia encontrar ela sábado, mas não rolou. Não rolou. Suplicy é um dos poucos políticos transparentes desse país. Tony Barbosa, sim, egos de alguns caras tá insuportável, mas concordo com a Roberta. Margarete Rodrigues, tem algo errado com a segurança do Lula. A gente tem que ficar muito atento a isso. Exato. Isso é uma coisa e aqui, inclusive, a alegação era essa, viu, Pedro? De que não poderia entrar as pessoas por causa da segurança.
E essa situação de São Paulo, por exemplo, mostrou que não é bem assim. E o aparato de segurança aqui estava muito bom. Muito bom mesmo. Pois é. Deixa eu ver aqui mais alguns chats de vocês. Tem aqui a Dorico Dizimar, mandou o suplão. Tá chateado por não ter sido convidado para o casório. Por que a Globo não deu um toque no Moro sobre viu, Pedro? Sobre a lei eleitoral? Roberta, por que você acha que a Globo não deu essa consultoria que a sua advogada deu para você? Eu acho porque, como todo mundo que se sente aí muito grande, né, acima da lei, acima do bem e do mal, como alguém que sempre tem muita vontade de impor algo, que é o caso do Sérgio Moro, vai tomando atitude achando que as pessoas vão engolir, né? E como é um debate que nunca foi feito, porque o debate eleitoral que a gente acompanha aí no Brasil, a gente só acompanha falar a urna eletrônica. É só isso a conversa, é urna eletrônica. Urna eletrônica e pronto. Só que antes da urna eletrônica, a gente tem que debater o processo eleitoral. Quem vai entrar na urna para ser votado ou não? Então, primeiro tem que ter essa peneira. Então, no caso aí da relação do Moro com a Globo, eu sei qual que é a relação deles, porque eu acho que o Moro, ele não se consulta com ninguém além da Conja, né? Então, eles acham que vão dar o olé aí em todo mundo e não vão, não, porque a gente ainda tem pessoas, né, que estão observando, que tem esse comprometimento aí com a justiça e que estão observando a lei. Então, antes de debater até a urna eletrônica, que ele também adora falar mal, eu acho que tem que debater o processo eleitoral no todo. Primeiro é quem vai para a urna eletrônica, quem pode estar nas urnas ali, quem realmente pertence àquele estado ou não. Então, a gente tem que trazer realmente esse tema aí mais à baila e começar a discutir realmente as coisas que rezam a lei, o que tem que ser mudado ou não. Parar de discutir factoides, porque se a gente gosta de levantar esses fantasmas, esses bichos de 7 cabeças aí inventados para se discutir, né? Ou seja, é mais do mesmo debate, ninguém aguenta mais. Então, a gente tem que buscar discutir realmente o processo eleitoral, a lei eleitoral, como ela funciona, inclusive como que funciona, né, a coordenação, por exemplo, de uma campanha, quem está nessa coordenação de uma campanha. Isso tudo é muito importante para a discussão, para o debate, né, eleitoral. E, Carlito, eu queria fazer só uma aspas quando você fala que tinha pessoas mais importantes que você. Eu discordo. Eu acho que dentro de um grupo político, todos nós temos que ter o mesmo peso e a mesma importância. Então, não tem grupo maior do que o outro grupo. Eu acho que todos têm que ser ouvidos, todos ali que têm representação, têm legitimidade para ser ouvido, tem que ter o mesmo grau de respeito, o mesmo espaço que os demais. Que é isso, né, que faz aí a democracia ser tão bonita, ouvir a todos e chegar num denominador comum. Então, você é tão grande, né, como Suplicy, sim, porque você faz a diferença na vida também de muitas pessoas, de muitos formadores de opinião. Obrigado, Roberto. Então, eu acredito que esse erro aí de Aracaju é algo que tem, sim, que ser revisto como uma crítica construtiva. Obrigado. E assim, eu não vou citar mais, que já tá chato, né, Pedro? Que eu já falei em vários lugares. Mas precisa ter cuidado com algumas coisas de bastidores, porque o que a gente está comentando aqui é nada comparado às situações que a gente acaba tolerando, empurrando para frente, porque sabe que pode desmobilizar a militância. E esse momento a gente precisa de união. Mas assim, os dinossauros precisam acordar um pouco, porque estão perdendo o time do básico. Pela manhã eu estava conversando aqui com o Pedro Zambar, de outro canal, que o Haddad está sendo convidado com frequência para participar de um podcast lá no Capão Redondo, do Ferrez, chamado Avesso Podcast. E segundo ele, a assessoria nem responde. E essa semana o Tarcísio de Freitas entrou em contato com ele, sem ele nem convidar, dizendo que quer ir lá participar do podcast. E aí o Tarcísio vai lá no Capão Redondo, conversa com o pessoal, a comunidade escuta o que o Tarcísio de Freitas... faz aquele estrago.
tem para falar, e aí depois a pessoa não entende. Então, quando as pessoas falam que a gente está aqui falando mal do PT ou do Lula, não, a gente está aqui para fazer uma crítica construtiva, que foi essa batidinha de ombro o tempo todo que elegeu o Bolsonaro em 2018. E se tiver que falar mal, tem que falar mal também. Exatamente, tá errando, a gente tem que fazer crítica. Isso. É igual aquela mãe, né, que acha tudo bonito do filho. O filho fez isso, fez... Eu tenho horror desse tipo também, às vezes, eu falo com minhas amigas, dessa mãe, que o filho vai, faz escândalo em restaurante, joga o prato no chão, bate na cara da mãe. Aí a mãe, mas é meu filho, é bonita. Não, tem que educar. Então, se tem erro, tem que fazer sim. Exatamente. Porque se está errando, tem que é direito, é dever. Mais que direito, é um dever. Porque a gente não aponta feio, não. É porque se a gente não apontar, eles vão apontar e construir a narrativa. Então, a gente tem que se antecipar e pedir essa narrativa. Exatamente. Deixa eu só pontuar duas coisas aqui. A gente está com o deputado Rogério Correia já nos bastidores, ele está tentando protocolar a CPI do MEC. Aí duas perguntas. Roberto e Carlito, vocês podem ficar mais um pouco? Eu adoraria ter a presença de vocês, senão não tem problema. Pode ficar? Então vamos embora. Deixa eu ler mais alguns chats aqui de vocês. Já vou passar a palavra aqui pro deputado que está esperando a gente. Potiguara Productions, virei fã da Roberta. Andréa Ritt Brancati mandou aqui um super sticker. Tô vendo aqui Fabiano França, o Suplicy viralizou o evento. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários de vocês. O Nuggets mandou uma contribuição generosa. Elsa Nice Ribeiro. Roberta, e a Conja vai se candidatar ao quê para São Paulo? Eu acho que ela está tentando se candidatar, né, a pré-candidata de São Paulo. Mas eu tenho certeza, assim, baseada em tudo que a gente aí tá acompanhando, né, das decisões que estão sendo tomadas, e ela está sendo investigada pela Polícia Federal. Eu acredito que ela, assim, não vai obter sucesso aí nessa pré-candidatura, não. Eu acho que ela devia se candidatar a conhecer primeiro São Paulo, porque São Paulo não se resume a um flat de hotel, não se resume a sanduíche de mortadela do mercado municipal e não se resume a restaurante e shopping de luxo. A realidade de São Paulo se resume em muitos problemas que ela desconhece. E não se resume a visitas de grupo LIDE ou de Santa Casa, enfim, isso daí não é fazer política. Ela não tem legitimidade, nem representatividade, nem representação do Estado de São Paulo para vir querer discutir política de São Paulo. Aliás, eu não vi essa mulher discutir política nenhuma. Eu só vejo ela discutir os interesses próprios ali dela e do marido. E já que o assunto é CPI, devia ter uma CPI contra essa gente também, uma investigação, porque a gente acompanha as entrevistas aí. Quando ele era juiz, ela se metia nas decisões do juiz. Como é que é isso? Eu moro com ele, né, Roberta? Não é? Eu moro com ele. Agora não quer mais que fala que mora com ele, que é mulher, sei lá que diabo que é isso. Mas assim, essa mulher também tem que ser investigada, porque como que ela, mesmo sendo esposa, se metia lá nas decisões dele quando era juiz? Então tem coisa muito errada aí. Tranquilo. Esse Acho casal que Carlito tem que ir a fundo. Tem que ir a fundo. Carlito, você vai precisar ir, né, querido? E a minha esposa ouviu falando que eu podia continuar e acabou de mandar uma mensagem lembrando de compromisso aqui. Vai lá, querido. Um abraço, viu? Mas obrigado, boa tarde, pessoal. Beijo, Obrigado, beijo. Roberta, mais uma vez estar aqui com você. Até a semana que vem. Tchau, Pedrão. Abração, querido. Depois vamos conversar. Até mais. Tchau, tchau. Pedro. Tchau, Carlito. Não, você fica, Rô. Você fica aí que a gente vai chamar o deputado aqui. Você vai precisar também ir? Eu vou ficar, então, mais um minutinho, que eu tô... Na verdade, eu tô recebendo agora uma Pô, então fica à vontade. Advogada, que depois nós tranquilo, vamos convidar ela aí para falar de estelionato emocional que acaba invadindo muitos estados e muitas prefeituras de homens que utilizam da candidatura de mulheres, colocam mulheres como laranja, se aproveitam aí, às vezes, de momentos frágeis de mulheres, e tem um grupo de advogadas formado pela Priscila Bittar, que é feminista, advogada militante aí, né, política, filha do memorável Jacob Bittar, que junto com advogadas, junto com juízas, promotoras e delegadas, está fazendo esse movimento, que é um movimento muito interessante
da gente trazer aí à baila esse debate, Pedro. Então vamos trazer sim. Vou aproveitar e chamar aqui só o deputado Rogério Corrêa para você dar um oi para ele. Tá deputado, bom. seja bem-vindo. Parabéns pela iniciativa da CPI do MEC. Tudo bem? Você está ouvindo a conversa aqui? Estava ouvindo, Pedro. Olha, um prazer, viu, Roberta? Prazerão estar com você. Sou seu fã aí, viu, nas redes sociais. Prazer é meu, prazer é meu. E parabéns aí pela iniciativa de desmascarar mais uma vez o Moro e a Conja. Eles merecem, 2 farsantes. É isso aí, obrigada. É um prazer estar aqui, agradecer o Pedro pelo convite. Estamos juntos nessa luta aí. Ok. Isso aí. Obrigado pela sua participação. Até semana que vem, então, na próxima quarta, querida. Até mais. Beijo. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Tchau. Tivemos a Roberta Luxinger aqui com a gente.